Mas tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que não é vão, eu sei jamais, a palavra de Deus ela não volta vazia. E Deus ainda quer falar com você. Enquanto eu estava aqui sentado, aí quando eu cheguei logo na porta, já o Espírito Santo Deus trabalhando, aí até um irmão e o outro, e o Espírito Santo Deus então, dando a mensagem, sabe? E eu estava ali sentado, eu vi, ou seja, sentimos diante de Deus o Senhor falando no meu coração. Quem observou viu ali, quando eu baixei minha cabeça, o Espírito Santo de Deus falando intimamente comigo. Glória a Deus. Amém? Alguns versículos, capítulo de número 2, a partir do versículo 11, vou ler aqui para os irmãos, aí sermos breves sim. Jó capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, a epígrafe da palavra do capítulo 2 fala da adversidade e a cruel aflição de Jó, certo? Capítulo 2, versículo 11 diz assim, ouvindo pois 3 amigos, quantos irmãos? 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, o Bildade, o Suíta, e Zofar, o Matita, e diz, e consertaram juntamente, vieram todo esse dele e o consolaram. O versículo 12 diz assim, e levantando de longe os olhos, e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto. Rasgando o quê? Cada um o seu manto. Sobre a cabeça lançaram pó ao ar. O versículo 13. E se assentaram juntamente com ele na terra. Fizeram o que, irmãos? E se ajuntaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Aleluia. E nenhum lhe dizia o que, igreja? Palavras alguma. Porque viam que o que? A dor era o que? Muito grande. Ainda no mesmo livro, Jó capítulo de número, aleluia, glória a Deus, o capítulo 42, o versículo de número 10 diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Aleluia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, o quanto Jó tinha. Aí, queridos irmãos, eu vou ler só mais um versículo aqui. João capítulo de número 11, aleluia, capítulo de número 11, a partir do versículo 33, e diz assim, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O versículo 4, e disse, onde o pusestes? Que essa história está relacionada à ressurreição de Lázaro. O versículo 35 diz assim, Jesus chorou. Aleluia. O versículo de número 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. O judeu vendo essa atitude de Jesus, ele disse, vede como amava a Lázaro, Então, queridos irmãos,
li alguns versículos aqui com vocês. Essa semana passou, né? Foi na quinta-feira. Tivemos uma reunião lá com professores lá na escola, e alguns temas foram elaborados para os grupos, falando sobre união, sobre respeito, sobre a humanidade, sobre empatia. O meu grupo ficou com a palavra empatia. Aí a gente expressava o que significava empatia. Isso veio já na minha mente, mensagem, né, para trazer para você. Deus é que tomou. Então, empatia. Empatia significa se colocar no lugar do outro. Não é? É sentir a dor do outro. É sentir a dor do próximo. Então, queridos irmãos, sendo ainda rapidamente agora o tema ali, santificação, né? Santificai-vos. Tema maravilhoso, abençoado por Deus. E vimos que, semana dessa, eu conversando com o Murilo, realmente eu tinha essa curiosidade, mas de entender que quando até Murilo fez, não sabe por quê, ou como era ali então que o povo iria saber qual era a igreja que estava na sede do Vitor, quando o pastor falou da nuvem que guiava o povo lá no deserto, né? Aleluia. Porque eu disse que lá realmente seria difícil ter nuvens, né? Era raro, não tinha nuvens, não tem, né? Nuvens, questão de nuvens. Mas antes, né? Não tinha esse conhecimento, mas eu conjecturei, lembrando da estrela quando Jesus nasceu. Ele, não, você não entendeu, não, entenda bem também o que eu quero dizer. Independentemente se tivesse nuvem, alguma nuvem iria se destaque naquele dia. Não é verdade? Alguma nuvem iria se destacar naquela noite, durante o dia, né? Durante o dia. Assim como foi com a estrela. Que então os magos viram a estrela brilhar, né? Claro, e foi lá onde Jesus nasceu, lá na manjedoura. Todos conhecem a história. Mas o que me chamou a atenção nessa mensagem, queridos irmãos, o que Deus colocou no meu coração. Quando leu o capítulo 2 e leu esse versículo que lemos, que bem antes você vai ver, sim, a adversidade. A epígrafe da palavra fala da adversidade e a cruel aflição que Jó estava passando. A sua mulher viu que Jó estava passando com a lepra, pegou um pedaço de carne de telha e começou a lhe passar no seu corpo. Não é fácil. Sabemos que o inimigo se apresentou a Deus, claro, teve um diálogo ali. E o Senhor perguntando se né, Deus perguntou onde estava Satanás. Ele disse de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor falou para ele, então, vixe, observaste meu servo Jó, que era um